Olá pessoal, eu me chamo Rafael Benatti, sou bolsista do grupo PET Elétrica UFPB e vou apresentar para vocês a terceira aula do nosso minicurso de Circuitos Elétricos 2, que fala sobre análise de redes no regime senoidal. Nessa aula a gente vai resolver os problemas 10.9 e 10.39 do livro Fundamentos de Circuitos Elétricos, quinta edição. A começar pelo problema 10.9, que diz o seguinte: use análise nodal para encontrar VO no circuito da figura 10.58. Aqui está a figura 10.58, que nos traz um circuito com ômega igual a 1000 radianos por segundo, alguns elementos resistivos, 3 elementos resistivos, uma fonte de corrente e um elemento capacitivo e um elemento indutivo. Então a gente vai passar esse circuito para o domínio da frequência e resolver ele. Ele está no domínio do tempo. Para passar ele para o domínio da frequência, a gente vai substituir a fonte, tirando a equação do tempo e colocando um fasor, e trocando os elementos capacitivos e indutivos com valores para o domínio do tempo para valores do domínio da frequência. Os elementos resistivos a gente não precisa mexer porque fica a mesma coisa. Aqui na fonte de corrente baseada em corrente também a gente vai trocar esses valores que são para o tempo para fasores, que são baseados na frequência. Então, a gente tem aí uma frequência de 1000 radianos por segundo e isso nos vai ser útil para substituir os valores dos elementos que a gente precisa transferir para o domínio da frequência. A começar pelo indutor. A gente tem que um indutor no domínio da frequência fica com seu valor igual a J ômega L. E a gente tem aqui que se o nosso indutor tem 10 mH, a gente vai ter um ômega igual a 1000, multiplicando aqui por 10 vezes 10 a menos 3 vai resultar em J10 ômega, que vai ser a impedância desse elemento no domínio da frequência. Para o capacitor, a gente vai fazer uma operação semelhante. A gente vai ter que o valor da impedância do capacitor no domínio da frequência vai ser igual a 1 sobre J ômega C, que esse é o valor da capacitância do elemento no domínio do tempo. Então, a gente vai ter que ômega igual a 10 ao cubo vezes 50 vezes 10 a menos 6, que vai ficar 50 vezes 10 a menos 3. Racionalizando isso aí, a gente vai ficar com menos J vezes 20 ômega. Bom, para resolver esse circuito, a melhor opção é nodal, porque a gente tem aqui 2 nós essenciais e 3 malhas. Então a gente poderia resolver por malha, mas muito provavelmente iríamos ter muito mais trabalho, já que a gente teria 3 malhas para resolver, enquanto aqui a gente só tem 2 nós essenciais, que vão ser esses nó1 e nó2. No nó1 a gente vai chamar atenção nesse nó de V1 e no nó2 a gente vai chamar atenção nesse nó de V2. Equacionando as equações do nó1, a gente vai ter que a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. A corrente que entra aqui é 10 menos V1 dividido por 20, né? A tensão dividido pela impedância. As correntes que saem, a gente vai ter aqui em I, ó, V1 dividido por 20, né, diferente de potencial nesse resistor, dividido pela sua resistência, vai ser V1 sobre 20, essa corrente aqui. E aqui a gente vai ter V1 menos V2 dividido pela impedância do capacitor. A equação fica dessa forma: a corrente que entra, a corrente I e a corrente entre os nós, entre o nó 1 e o nó 2. Então, multiplicando tudo por 20, a gente vai chegar a esse resultado aqui. E já racionalizando esse termo, o menos J vai vir para cima com sinal positivo. E a gente pode isolar as nossas incógnitas, o V1 e o V2 de um lado só para facilitar a visualização da equação. Então, agora a gente vai fazer LKC no nó 2. Então, a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. A corrente que entra aqui é V1 menos V2 dividido pela impedância do capacitor. E as correntes que saem são 4 e 0, essa fonte de corrente aqui, e V2 sobre a impedância daqui até aqui, que vai ser a soma da impedância desses dois elementos. Então vai ficar V2 dividido por 30, que é da resistência, mais 10J, que é a impedância desse indutor. Agora a gente vai substituir o valor de I0 aqui para reduzir o número de incógnitas. I0 é a corrente que passa aqui, que é V1 dividido por 20 ômega.
Então a gente vai ter 4 vezes, nesse termo aqui vai ficar com 4 vezes V1 dividido por 20. Em seguida vamos multiplicar tudo por 20. Vamos racionalizar esse termo aqui. Para racionalizar esse termo a gente vai multiplicar pelo conjugado dele em cima e embaixo. E aqui a gente também racionaliza, precisa só passar o j para cima com o sinal oposto, que é multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo, a mesma coisa. Então a gente vai ficar com essa equação aqui no resultado. Agora a gente pode isolar V1 e V2, que vai nos dar que V1 é igual a 0,6 mais J vezes 0,8, dividido por menos 4 mais J vezes V2. Então a gente já tem aí uma relação bem direta entre V1 e V2. E o que a gente pode fazer com isso? A gente quer saber o valor de VO. Vou voltar um pouquinho aqui para explicar essa parte. VO é a tensão nesse nó, né? Porque a diferença de tensão nesse resistor, a tensão aqui é zero, então VO é a tensão nesse nó. E está muito mais fácil a gente encontrar VO a partir de V2, porque a gente pode só ver isso aqui como um divisor de tensão e encontrar o valor de VO. Então, com essas duas equações, a gente pode fazer V1 sumir com V1 e resolver só o V2. E a gente pode encontrar VO dessa forma. Para a gente sumir com V1, a gente vai pegar essa forma de V1 daqui, né? V1 é igual a isso daqui, e jogar aqui, vai tirar esse V1 daqui, porque a gente já tem uma relação bem direta entre V1 e V2. Então, fazendo essa substituição, a gente vai pegar esse valor, colocar aqui e vai ficar com essa equação daqui. Aí a gente faz a distributiva desses dois números, vai nos dar aqui 10 igual a 0,4 mais J vezes 2,2 menos 4 mais J vezes V2 menos J V2. Aí racionaliza isso daqui, a gente multiplica pelo conjugado em cima e embaixo fica só o módulo do número complexo, e a gente já pode fazer uma distributiva aqui e colocar V2 em evidência. Então, fazendo essa distributiva daqui, vai ficar com 10 igual a 0,6 menos J vezes 9,2 dividido por 17 vezes V2 menos JV2. Aí a gente coloca o V2 em evidência, aqui a gente vai ficar com vai passar o menos 17J para cima, porque vai ficar menos 17J sobre 17, né, para poder jogar ele aqui em cima. Então vai nos dar 10 igual a 0,6 menos J vezes 26,2 dividido por 17 vezes V2. Então a gente já tem aqui um valor de V2, a gente só vai pegar esse número e passar para o lado de lá. Então a gente vai multiplicar aqui por 17, 10 vezes 17, e passar o número complexo de cima, dividindo. Então V2 igual a 170, dividido por 0,6 menos J vezes 26,2. Então a gente já tem esse valor e pode fazer aquilo do divisor de tensão. Então VO vai ser igual a 30, né, que é a impedância de baixo, dividido pela soma das impedâncias vezes V2. Então, substituindo o valor de V2, a gente vai ter essa multiplicação dos números complexos, que vai nos resultar em VO igual a 6,154, com fase de 70,26 graus. Aí a gente devolve agora para o domínio do tempo. A gente tinha um cosseno ali, lá no início a gente pode ver que era uma fonte com cosseno, e pode ver também que o nosso ômega era de 1000 radianos por segundo. Então a gente vai usar esses valores para devolver agora para o domínio do tempo com a fase de 70,26 graus. Então VO é igual a 6,154, que é a nossa amplitude, vezes cosseno de 1000t mais 70,26 graus. Agora para o problema 10.39. Determine 1, I2, I3 e Ix no circuito da figura 10.84. Essa é a figura 10.84. Ela traz aqui uma fonte já em fasores, um circuito já todo no domínio da frequência. Então a gente não vai precisar passar para o domínio da frequência dessa vez. A gente vê que é um circuito que dá para resolver por malhas. O livro até indica a resolução por malhas, já bota essas setinhas que são bem sugestivas. Então vamos começar a solução por malhas. Começando aqui nessa malha 1, a gente vai ter um aumento de potencial aqui de 12 com fase 64 graus, uma queda de potencial aqui no resistor, que vai ser 21, sinal negativo, porque é uma queda de potencial, e aqui a gente vai ter uma queda de potencial com a corrente que passa aqui, a corrente que passa nesse sentido daqui, que vai ser I1 menos I3.
com a impedância de menos J15, a gente vai ter menos 15J vezes I1 menos I3, que é a corrente que flui aqui, com sinal negativo, porque é uma queda de potencial. E aqui, menos também uma queda de potencial no resistor, que vai ser menos 8 com a corrente que passa aqui, que é I1, que vem subindo, ou que vem descendo, e I2 que vem subindo. Então é menos 8 vezes I1 menos I2, que dá igual a zero. Aí a gente trabalha um pouco nessas contas, tudo que tem I1 a gente junta, tudo que tem I2 a gente junta, e tudo que tem I3 a gente junta, resultando nessa equação daqui. A gente junta depois para facilitar nas contas, porque a gente vai ter um sistema de 3 variáveis, I1, I2 e I3, e a gente vai resolver esse sistema. Fica mais fácil assim, ainda mais se for trabalhar com matrizes. Agora, na segunda malha, resolvendo da mesma forma, a gente tem aqui que I2 gira nesse sentido, então a gente vai ter uma I1 para cá, a gente vai ter 8 vezes I2 menos I1 nesse resistor, aí seguindo 16J vezes I2, que é a corrente que passa aqui, menos I3, e menos 25J vezes I2, que é a corrente que passa aqui, dá igual a zero, né? Seria o potencial em cada um desses elementos, vai dar zero. Então, fazendo a mesma operação, agora juntando todos os I1, todos os I2 e todos os I3, a gente vai ficar com essa equação aqui para a segunda malha. Na terceira malha, a gente tem 10 e 3, que é a tensão nesse nó, mais 16J vezes I3 menos I2, I2 passa para cá, I3 passa para cá, então a gente fica com 16J vezes I3 menos I2, e aqui a gente tem I3 nesse sentido e I1 no sentido contrário, então a gente vai ficar com menos 15J vezes I3 menos I1, que vai dar igual a zero. Essa aí é a nossa equação para a terceira malha, e a gente pode juntar todos os I1, todos os I2 e todos os I3, e vai ficar com essa equação daqui. Bom, agora a gente já tem uma equação para cada uma das malhas, e podemos resolver. Para isso a gente optou por resolver pela regra de Cramer. Para isso a gente vai precisar calcular o determinante e os determinantes relativos a I1, I2 e I3. Então, calculando primeiro o determinante dessa matriz aqui, a gente vai ter que esse determinante, vocês podem calcular usando alguma ferramenta computacional ou calcular na mão mesmo, e vai dar 5.750 menos 9.560 I, ou J, a gente estava chamando de J até agora, mas aqui está um Izinho, então é J. Bom, agora a gente vai calcular o determinante relativo a I, que vai ser substituindo os valores daquela matriz do lado direito, aqui na coluna que era relativa a I1. Então, fazendo essa substituição, a gente calcula o determinante, que vai dar 2.699.152 mais 3.289.85J, e a partir disso a gente pode calcular o valor de I1, que vai ser o determinante relativo a I1 dividido pelo determinante da matriz, que vai nos dar I1 igual a menos 0.128 mais 0.359J, que colocando em forma de Fazor fica assim. Só lembrando, na forma de Fazor a gente fica aqui com o módulo desse número, e aqui a fase que é igual à tangente da divisão entre a parte imaginária e a parte real. Então agora a gente calcula o determinante relativo a I2, substituindo esse lado da equação, a matriz desse lado aqui, na coluna relativa a I2, a gente calcula esse determinante, que vai nos dar 1.596.912 mais 3.493.6J. Então a gente pode calcular I2 agora, dividindo o determinante relativo a I2 pelo determinante, que vai nos dar I2 igual a menos 0.195 mais 0.284J. O que dá I2 igual a 0.344 com fase 124.41 graus. Bom, agora o determinante relativo a I3, fazemos a mesma operação, pegamos a matriz desse lado aqui e substituímos na coluna relativa a I3, que vai nos dar esse valor do determinante, que nos permite calcular I3, que é essa do determinante relativo a I3, dividido pelo determinante. Aí vai ficar com I3 igual a 0.072 menos 0.127J, e a gente coloca ele no formato de Fazor, que vai dar 0.145 com fase de menos 60.42 graus. Então agora a gente precisa calcular X.
Para calcular x, a gente precisa de 2 e 1. E x vai ser a corrente resultante aqui, nesse ramo. Então, a gente vai ter que ix é igual a I1 menos I2, porque I1 vem descendo e 2 vem subindo. Então, x vai ser essa corrente resultante. Então, x é igual a I1 menos I2, que vai dar 0,066 mais 0,0752 J. Então, x, colocando na forma fasorial, é igual a 100,5 com fase 48,5 miliamperes. Obrigado, pessoal. Essa foi a aula 3 do nosso mini curso de Circuitos Elétricos 2.